Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Irmãos, campanha poderosa, né? O Senhor tem falado com a gente. E nessa noite o Senhor tem mais para falar, mais para derramar sobre a nossa vida. Está feliz com Jesus? Ixi! Perguntar de novo. Você está feliz com Jesus? Porque com certeza Ele está feliz com você. Porque a casa do Pai é o melhor lugar que nós podemos estar. E você está aqui nessa noite, com certeza Ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo 15, irmãos. Eu só vou ler em outra versão, então se você tem a sua versão aí. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 31. Eu vou ler na NVT. Não sei se tem aí, mas se não tiver, você me acompanha aqui, tá bom? Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 31. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Olha, estão todo mundo afiadinho ali, hein? Então vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança agora, antes que o Senhor morra. Então o pai concordou em dividir os seus bens entre os filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que era seu e mudou-se para uma terra distante. Ali, desperdiçou todo o seu dinheiro, levando uma vida irresponsável. Quando o seu dinheiro acabou, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Procurou um fazendeiro da região e conseguiu um emprego para alimentar porcos. O rapaz estava com tanta fome que até as vagens que os porcos comiam pareciam boas para ele, mas ninguém lhe dava nada. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu, morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Versículo 20. Então ele voltou para a casa do pai. Quando ainda estava longe, seu pai viu chegando, cheio de amor e compaixão. Correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, e já não sou digno de ser chamado de filho. O pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam-o. Coloquem um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois o meu filho que estava morto voltou. Estava perdido e foi achado. Então começou a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava trabalhando no campo. Ao voltar para casa, ouviu uma música e dança e perguntou a um dos servos: O que está acontecendo? O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque ele voltou a ser salvo. O irmão mais velho ficou furioso e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: Todos estes anos eu trabalhei como escravo para o Senhor e nunca o recusei obedecer às suas ordens. E em todo esse tempo, o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. No entanto, quando volta este teu filho, que desperdiçou o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor mata um novilho gordo para ele. Seu pai lhe disse: Meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas era certo celebrar e alegrar-se, pois esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Pai, me ajudar. Deus, que o Senhor venha, Pai, colocar no nosso coração aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós através dessa palavra, Pai. Através da Tua misericórdia que é infinita, através do Teu amor que nos alcança, através, Pai, de um Pai tão amoroso, Deus. Um Pai, Deus, com amor extravagante que encontra o Seu Filho perdido, Deus. E não olha para os seus pecados, não olha para a sua condição, mas olha para a identidade de filho, a filiação, Deus.
que nessa noite o Senhor acrescente mais no nosso coração e que nós possamos entender o Pai que nós temos, porque muitas vezes nós não entendemos a Tua paternidade, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Se assente aí em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos nessa campanha maravilhosa e nós estamos pregando sobre Lucas capítulo 15. Já foi falado sobre a ovelha perdida, foi falado sobre a dracma perdida. E hoje que a misericórdia do Senhor me ajude, porque eu vou falar sobre o filho pródigo. Então que o Senhor me ajude, porque é um tema forte. É um tema que vai falar o seu coração. Irmãos, Lucas capítulo 15, ele faz parte de uma trilogia onde Jesus conta uma história de algo que se perdeu. Eu quero dizer para você que o livro de Lucas é onde fala sobre algo que se perdeu da ovelha, fala sobre a dracma, fala sobre o filho pródigo. Ele só está registrado em Lucas capítulo 15. E na época, é claro que Jesus estava falando para o povo de Israel, estava falando para os fariseus, mas eu quero dizer para você que essas parábolas, elas têm muito a nos ensinar. Essas parábolas que Jesus contou, elas têm muito a acrescentar no nosso coração e elas têm muito para que nós façamos reflexões sobre algo que se perdeu e que tinha muito valor. Você pode repetir comigo: eu tenho valor. Repita comigo: eu tenho muito valor. E Jesus, ele aborda esse tema falando que algo se perdeu, mas que isso tinha muito valor. E que quando achou, era motivo de grande alegria. Irmãos, Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele faz uma menção a esse texto, quando ele olha para o texto de Lucas 15, e ele diz que a Trindade estava completamente envolvida nesse texto. Quando ele aborda o tema da ovelha perdida, ele fala sobre Cristo como bom pastor. Quando a Bíblia fala em Lucas capítulo 15 sobre a dracma perdida, ele fala sobre o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, sobre os valores que nós temos como pessoa, como família, como cristão. E quando ele fala sobre o filho pródigo, ele está falando de um pai que perdeu o seu filho. Ele aborda esse capítulo falando que a trilogia, a Trindade, estava completamente envolvida nessa passagem. Olha que maravilhoso. Cristo como bom pastor, a dracma perdida, que é o Espírito Santo, que traz os valores de vida para nós, e por último, um pai amoroso que está à procura de seu filho. E essa parábola também, queridos, ela fala sobre números, né? Ela fala sobre as 100 ovelhas, que é 100 por 1. Ela fala sobre as dracmas perdidas, que é 10 por 1. E ela fala sobre o filho pródigo, que é 1 por 1. E quando essa passagem, Jesus está abordando essa passagem, Jesus está dizendo que as 99 são importantes, são. Mas aquele que se perdeu, aquela ovelha, ela é tão importante quanto as 99. Que a dracma perdida é muito importante, sim, mas que aquela dracma que foi perdida, aquele valor que foi deixado de lado pelo Espírito Santo é muito importante. Está abordando que aquele filho que ficou é muito importante, mas aquele que se perdeu também é muito importante. Eu quero dizer para você que a proporção de Deus é essa. A nossa proporção, queridos, muitas vezes é focar na maioria. A proporção de Deus é aquele que se perdeu e que precisa ser encontrado. Essa é a proporção de Deus. As 99 ele deixa no aprisco, ele sai à procura daquela que se perdeu. A dracma perdida, a mulher está em casa e ela acende uma lamparina, que significa a luz do Espírito Santo. Ela varre a casa, ela tira toda a sujeira, ela começa a procurar um valor que ela perdeu, que para ela fazia toda a diferença. E fala sobre um pai extravagante com amor, que está em busca do seu filho perdido. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, a Bíblia fala assim, queridos: que vantagem há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. É isso que Jesus está falando na parábola do filho pródigo.
Que vantagem o homem tem de ganhar todas as coisas e perder a sua alma? Ele está querendo dizer, irmãos, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você pode repetir comigo? Eu tenho muito valor. Aleluia. E nessa passagem, irmãos, Jesus ele é tão inclusivo que ele fala sobre um bom pastor, que na época era uma figura icônica. Ele fala sobre um pai que perdeu o seu filho, mas ele inclui uma mulher. E eu fiquei encantada com isso. Por quê? Porque na época a mulher, os valores da mulher, né, na época de Jesus era só para procriação. A mulher não era valorizada, a mulher não era vista. E Jesus, quando ele conta essa parábola, irmãos, ele inclui uma mulher como personagem central. Porque a mulher, ela não era vista, ela não era lembrada, mas Jesus, ele fazia questão de incluir as mulheres. Ele fazia questão de incluir as mulheres, ele fazia questão de valorizar o quanto a mulher era tão valorosa quanto o homem. E quando a gente olha para esse texto, vendo que Jesus inclui uma mulher ali na parábola, a gente entende que para Jesus, para Deus, os nossos valores são os mesmos. Tanto do homem quanto da mulher. Num tempo em que a condição social daquela época não valorizava, não olhava a mulher, Jesus conta uma parábola incluindo uma mulher. Jesus é inclusivo, Jesus ele ama as pessoas. Eu falava na célula quinta. Às vezes, irmãos, as pessoas olham para a igreja e falam que julgamos, que falamos, que apontamos. Não, a igreja ama as pessoas. Jesus ama o pecador. Mas quando você conhece, que você tem contato com o Evangelho, que você entende quem é Jesus, nós caminhamos ao seu lado para que você tenha uma mudança de vida. E aí, irmãos, é o discipulado, e aí, irmãos, é a questão do direcionamento, e aí a questão de que a gente não vai aceitar ou permitir que você continue no erro. É isso que as pessoas não entendem. A igreja não é inclusiva, Jesus é inclusivo, Ele ama o pecador, Ele ama, nós também. Só que quando você conhece a palavra de Deus, não tem como mais você caminhar de forma incorreta, andar no erro, andar no pecado. E Jesus enfatiza nessa parábola, irmãos, 3 pontos importantes. Ele fala que estar perdido é estar fora do lugar. Estar perdido é estar fora do seu lugar. Estar perdido, irmãos, é não servir ou não cumprir um propósito designado por Deus. E estar perdido é perder a sua identidade. Jesus ele fala que se você está perdido, você está fora do lugar, você não cumpre um propósito e você perde a sua identidade. E quando a gente olha para a passagem do filho pródigo, né, não sei se vocês sabem, mas pródigo vem do latim, que é prodigus, com U no final, e significa esbanjador e gastador. Esse é o significado do filho pródigo. Eu quero ler com vocês ali o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: o mais novo disse: pai, eu quero a minha parte na herança agora, antes que o Senhor morra. Então o pai concordou em dividir os seus bens entre os filhos. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e mudou-se para uma terra distante. Ali desperdiçou todo o seu dinheiro, levando a sua vida irresponsável. Irmãos, o filho mais novo, desculpa a Bispa Fran, né? Mas o filho mais novo, geralmente ele tem a conotação ou o título, né, Bispa? Que não é o seu caso, Bispa. De ser mais irresponsável, né? Não é verdade? Era o filho mais novo. Ou o do meio também, né, irmãos? Falam que é a ovelha negra, né? Mas aqui, irmãos, o filho mais novo, ele olha para o pai, ele olha para o que ele tem em volta, ele olha ao seu redor, ele olha para os bens, ele olha para o que o pai faz, e ele fala para o pai: pai, eu não quero mais viver aqui. Pai, eu preciso viver a minha vida, eu preciso ver o que tem lá fora, eu preciso conhecer, eu preciso entender. Então vende tudo aí, me dá a minha parte na herança que eu vou, como diz o francês, pernas para que te quero, né? Eu vou sair, eu vou viver minha vida. E para entendermos, irmãos, melhor, eu quero focar em 3 personagens dentro desse texto: o filho mais novo,
o pai e o filho mais velho. O filho mais novo, Bispa Fran, geralmente desfruta das vacas gordas. Por quê? O filho mais velho, irmãos, é as vacas magras. Eu sou a mais velha. A Bispa Fran já pegou uma fase muito boa da nossa vida. Mas eu, irmãos, peguei a fase difícil. A fase da escassez, a fase da falta, a fase da vontade, né? Quantos aqui tiveram alguma vontade, irmãos, quando eram pequenos, tiveram ataque de lombriga? Não precisa levantar a mão. Irmãos, eu era lombriguento, irmãos. Meu Deus do céu. Eu não podia ver nada, irmãos, que eu estava com febre, com piriri, pororó, poruru. Por quê? Porque a escassez não deixava você ter aquilo, ou você comer aquilo. Hoje os filhos têm tudo, irmãos. Hoje as crianças, elas têm do bom e do melhor, mas na nossa época não era assim. E o filho mais novo, querendo ele ou não, ele vai desfrutar de um tempo já de família, de casamento, de construção, de adquirir bens. E aqui, irmãos, o filho mais novo, ele olhou para tudo que o pai tinha, ele olhou para tudo que o pai construiu, e ele não via valor naquilo. Por quê? Porque ele entendia que o pai tinha muito, e ele queria viver a vida lá fora. Então ele falou, eu vendo o que você tem, me dá a minha parte que eu vou viver minha vida. E esse filho, irmãos, ele tinha um desejo de uma independência antes do tempo. Toda vez que nós desejamos algo antes do tempo, a gente antecipa algo na nossa vida que não está pronto para acontecer. O filho pródigo, ele pede a herança antes da morte do seu pai. E isso culturalmente na época, irmãos, era ofensivo. Na cultura da época era ofensivo um filho pedir a herança antes do pai morrer. Culturalmente, irmãos, isso era ofensivo para a família, era vergonhoso para a família. O filho estava impaciente, ele estava rebelde, ele queria sair, ele queria desfrutar. Esse filho, ele queria muitas vezes, ele queria a bênção do pai, mas ele não queria relacionamento com o pai. Muitas pessoas, irmãos, querem os recursos de Deus, mas não querem o relacionamento com Deus. Muitas pessoas querem, irmãos, aquilo que Deus pode dar, mas não aquilo que Ele é. A terra distante aqui nesse versículo, irmãos, significa uma terra longe. Isso não é só geograficamente, isso também quer dizer espiritualmente e emocionalmente. Ele queria estar longe do pai, ele queria estar longe dos olhos da família, ele queria estar longe de tudo que pudesse julgá-lo. Isso demonstra algo, irmãos, emocional e espiritual. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final eles conduzem à morte. Muitas vezes nós queremos algo, irmãos, que antecipamos algo, queremos que algo aconteça, pedimos muitas vezes para Deus que queremos tantas coisas antes do tempo, e aos nossos olhos aquilo é bênção, mas no fim vai nos levar à morte, e morte espiritual. Eu conto, irmãos, na célula, uma ilustração que diz que um filho de 18 anos, no dia do seu aniversário, ele pediu um carro para o seu pai. Um carro potente. Cadê os homens de plantão aqui? Falem uhul. Oh, glória. E ele falou, pai, no dia do meu aniversário eu já tirei a minha carteira, o senhor me dá um carro potente que no dia depois da festa eu vou dar uma acelerada. E o pai, muito rico, celebrando o filho, foi lá e comprou, irmãos, uma Ferrari, uma Lamborghini, eu nem sei, mas enfim, né? A sua imaginação vai te levar para esse cenário. Festejaram, fizeram festa, cantaram parabéns e tal. E no final o filho pega o carro e vai dar uma volta. E naquela saída, irmãos, esse filho bate o carro e morre. E o pai, no dia do velório do filho, olha para o filho no caixão chorando. E ele fala assim, se eu soubesse que esse carro iria matar você, eu jamais teria te dado. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos algo de Deus e nós não estamos prontos para receber aquilo. E isso nos leva à morte. Isso nos leva à morte.
E esse filho, ele não só perdeu tudo quando ele gastou a sua herança ou quando ele saiu de casa, mas ele perdeu tudo quando ele decidiu se afastar de seu pai. Irmãos, quando nós decidimos, irmãos, nos afastar do pai, da casa do pai, daquilo que representa o pai, nós ali já começamos a perder muitas coisas. Valores, família, enfim, tudo aquilo, graça, misericórdia, perdão. E no versículo 14, irmãos, a Bíblia fala que ele gastou todo o dinheiro, o seu dinheiro acabou. E quais são as consequências da escolha desse filho? Ele viveu irresponsavelmente e gastou tudo. Ele pecou e as suas escolhas, as escolhas que ele fez sem Deus, cobraram um preço muito alto. Quais são as escolhas que nós temos feito? As escolhas que nós fazemos cobram um preço muito alto, muito alto. Quando pessoas só percebem que o erro, muitas pessoas só percebem o erro quando os recursos acabam. Sabe aquele ditado que diz quando a viola está em caco? É mais ou menos isso. Quando tudo acaba, quando o recurso acaba, quando a esperança acaba, quando o perdão acaba, quando a misericórdia acaba, eu entendo, eu venho à consciência que eu errei, que eu preciso retornar. Mas eu só percebo isso quando o meu recurso acaba, quando eu não tenho mais para onde correr ou para onde ir. Quando nós nos afastamos do Pai, cedo ou tarde, vamos colher as consequências. Irmãos, está falando aqui uma pessoa que já se afastou do Pai. Aqui lhes fala uma pessoa que já esteve longe da casa do Pai. E eu colhi todas as consequências de um dia eu ter falado para o meu pai, me dá a herança que eu vou viver a minha vida. Está aqui o bispo e a bispa que sabem da minha história e me acompanharam e até hoje me acompanham. Eu não estou falando, irmãos, algo do que eu não vivi. Eu estou dizendo para você de algo que eu vivi e que eu paguei um preço muito caro por isso. Muito caro. Eu não estou aqui contando uma história de a minha amiga, ou meu amigo, ou meu marido. Eu estou contando uma história que eu vivi. Eu estive longe da casa do pai. E um dia eu fui o filho mais novo dizendo, me dá a minha parte na herança, que eu vou viver a minha vida. E foram os piores anos da minha vida. Ano de degradação. Ano de pecado. Irmãos, longe da casa do pai, nós vamos chegar no fundo do poço. Você pode dizer, eu tenho muito valor. Você tem muito valor para chegar no fundo do poço. Muito valor. Versículo 14. Houve uma grande fome. A crise chegou. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente acha que o problema não vai chegar. A gente acha, irmãos, que o problema não vai bater a nossa porta. A gente acha que está tudo certo, tudo resolvido, que o que eu estou fazendo ali está escondido, está ok. Mas uma hora, irmãos, louco, essa noite pedirão a sua alma. Irmãos, a crise, o problema, o mundo, a consequência, ele virá, irmãos. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Não existe a possibilidade de você se esconder do Pai. Não existe a possibilidade, irmãos, da crise, do problema, da falta de perdão, da escassez espiritual não bater na nossa porta. A Bíblia diz que a fome chegou naquele lugar e isso não era mais só falta de dinheiro, mas era uma crise que estava instalada e aquele filho estava no meio dessa crise. E aquele filho não tinha para onde correr, ele não tinha um parente, ele não tinha um irmão, ele não tinha um pai, ele não tinha ninguém. Ele estava sozinho, sem dinheiro e com uma crise, vivendo uma crise. Às vezes Deus permite as circunstâncias difíceis na nossa vida para que a gente venha acordar.
Às vezes Deus permite uma dificuldade, um problema, porque lá no livro de Jó ele fala que é Ele que faz a ferida, é Ele que cura, é Ele que sara, tudo está no controle dEle. Mas muitas vezes, irmãos, Ele permite, Ele faz com que as coisas aconteçam, porque tudo é permissão dEle, para que eu e você venhamos abrir os nossos olhos. Aonde eu estou? A fome daquele moço, daquele jovem, não era só uma fome, irmãos, uma fome física, mas era uma fome espiritual, emocional. Eu não sei se você já um dia na sua vida se sentiu solidão, sozinho, sem ninguém, com um problema que você está com abacaxi para descascar, e você olha para um lado, para o outro, e você não vê uma saída, e você queria uma pessoa para poder falar para você: eu estou aqui contigo. Esse jovem, ele se viu nessa situação. Irmãos, a solidão, ela dói. Ela dói. E às vezes nós estamos cercados de pessoas e nos sentimos a pessoa mais só do mundo. E esse jovem se encontrava nessa situação, sozinho, em crise. As crises muitas vezes revelam o vazio de uma vida longe do Senhor. Se você se sente assim, irmãos, essa é a noite de que o Senhor quer preencher o seu coração. Se você se sente, irmão, sozinho na multidão, é porque o Senhor, Ele não ainda faz parte da sua vida. Porque mesmo na crise, Ele é aquele que traz a paz, que excede todo entendimento. Ele é aquele, irmãos, que faz você deitar à noite e dormir tranquilo. Ele guarda, Ele é o seu pastor, Ele guarda a sua vida, a sua casa, Ele guarda a sua família, Ele guarda o seu filho. Ele fala para você: lance sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Aleluia. Versículo 15, os empregados do meu pai, né, empregados para alimentar os porcos, escravo de vergonha e imundícia. Versículo 15 fala, irmãos, que ele foi contratado por um fazendeiro para alimentar os porcos. Voltando na cultura judaica, porcos era um animal imundo para o judeu. Imundo. A Bíblia fala que era um animal que o judeu... Era vergonhoso você tocar num porco, ou você estar próximo de um porco, ou você... E a Bíblia diz que esse jovem, ele foi contratado. Um jovem que tinha uma casa, que tinha um pai, que tinha uma filiação, para cuidar de porcos. Porcos eram animais impuros, significava sujeira, imundícia. O filho tinha uma herança, mas agora ele estava no mais baixo nível. Irmãos, eu falo que quando a gente se afasta do Pai, a gente só não chega no fundo do poço, a gente esfrega o rosto na lama. Porque a Bíblia fala que esse menino, esse jovem, ele desejou comer a comida dos porcos. Você acha que para alguém desejar comer comida de porco, ele está como? Vamos, se transporte comigo para aquele cenário. Irmãos, nós tínhamos um chiqueiro em casa. Não sei se a bispa falou, lembrava? Lembra que no fundo da casa lá tinha, não tinha, né, mãe? Tinha lá, o Dico criava um casal de porquinho lá, né? Irmãos, mas era terrível. Era terrível, irmãos. A mãe, coitada, a mãe que lute, né? Mas o meu avô tinha lá um casal, ele criava o porquinho e a porquinha lá. Mas é terrível, irmãos. O cheiro, as moscas, a sujeira, é terrível. E isso que já era no século 20, né? Imagina nessa época aqui. O pecado sempre nos levará mais longe e mais baixo do que nós imaginamos. É isso que o pecado faz com a gente. É isso que a distância da casa do Pai faz com a gente. Quem sai da presença do Pai perde completamente a sua dignidade e a sua identidade. Versículo 16, que ele queria comer as lavagens, né? A comida dos porcos. Além da fome, existia ali, irmãos, uma rejeição, porque a Bíblia fala que ninguém lhe dava nada.
Ninguém era capaz de dar um pão para ele comer, um copo d'água. Ninguém tinha misericórdia daquele jovem. E no versículo 17, a Bíblia fala que ele cai em si. E ele lembra. Um dia, irmãos, eu caí em si. E lembrei de onde eu saí. Um dia, irmãos, eu falei, lá eu tinha comida, lá eu tinha amor, lá eu tinha perdão, lá eu tinha misericórdia, lá eu tinha companhia. Um dia, irmãos, eu caí em si e eu lembrei da casa do Pai. Eu lembrei. E esse é o momento da consciência, esse é o momento, irmãos, em que você olha para o lado e você olha para o outro e você fala, o que eu fui fazer? E aí você olha para trás, você vê anos da sua vida perdido. Você vê anos da sua vida você patinando. Você vê anos da sua vida uma coisa dando errada, uma em cima da outra. E você cai na consciência e você fala, por que eu saí da casa do meu pai? Por que eu saí da casa do pai? O arrependimento começa quando nós reconhecemos a nossa condição. Irmãos, sem arrependimento não há mudança. Sem arrependimento, irmãos, não há retorno. Você pode até voltar, mas você não fica. Por quê? Porque sem arrependimento não há mudança, não há filiação. Você não consegue reconhecer o pai que você tem. Eu não consigo reconhecer. Sabe por quê, queridos? Porque existe uma grande diferença de se arrepender genuinamente, de você ter remorso por aquilo que você fez. O remorso é, meu Deus, o que eu fui fazer? Pede perdão e amanhã vai lá e faz de novo. Agora, arrependimento é você olhar para a sua condição, é você olhar para dentro de você e você falar, Senhor, me perdoe. Eu não vou mais fazer, eu não vou mais voltar. Eu não vou mais me sujar com os porcos. Eu não vou mais comer a lavagem, Pai. Eu não vou mais me distanciar. E isso se chama arrependimento. E o arrependimento, irmãos, ele vem de reconhecimento da nossa condição. Toda restauração quando alguém cai em si. Quando as escamas caem dos nossos olhos e nós entendemos quem nós somos e aonde nós estamos. Versículo 17, até os empregados de meu pai têm pão. Ele lembra de quem o pai era. Ele lembra da abundância da casa do pai. A memória do amor do pai, né, ali dando para ele a filiação, o amor, o carinho, vinha na sua mente. Mesmo quem se afastou ainda carrega lembranças de quem era o pai. Quem já pisou, irmãos, no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Não consegue. Quem um dia experimentou o amor do Pai, irmãos, não consegue viver. Quem um dia experimentou o amor extravagante do Pai, não consegue se distanciar. Não consegue. E versículo 18, irmãos, fala sobre o arrependimento. Ele fala assim, vou voltar para a casa de meu pai e dizer, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Para o arrependimento genuíno, irmãos, tem 4 passos. Importante, muito importante. O primeiro deles é assumir. O filho pródigo, ele assume a sua responsabilidade sobre o que ele fez. Sabe qual é o nosso problema? A gente tenta dividir a nossa culpa com outras pessoas. A gente tenta dividir aquilo que é nosso com situações. A gente tenta dividir a nossa responsabilidade para que a nossa consciência fique mais leve. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que nós precisamos assumir a nossa culpa.
Enquanto eu e você estivermos olhando para o lado, dividindo a responsabilidade, apontando muitas vezes o erro do outro, irmãos, eu não consigo assumir aquilo que eu preciso fazer para voltar à casa do Pai. Segundo, eu preciso decidir. Quero falar para você, saia de cima do muro. Irmãos, eu preciso decidir, existe uma decisão, um fator decisório. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Decida, irmãos. O muro, irmãos, a indecisão, a dúvida, ela não vem de Deus. E se você está nessa condição, uma hora você vai sair da casa do Pai. Se você se encontra numa condição de dúvida, de não sabe se vá, se fico ou se vou, uma hora você vai sair da casa do Pai. A dúvida vai encher o teu coração, a dúvida vai permear a sua mente, a dúvida vai encher os seus pensamentos de coisas que não são do Pai, não provém da filiação do Pai. Terceiro, você precisa mudar. O arrependimento, irmãos, ele precisa ser genuíno. O arrependimento na Bíblia significa mudar a direção. Irmãos, a gente precisa mudar a direção da nossa vida. Sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos mimimi, sempre os mesmos falatórios. Irmãos, mude a direção da sua vida. Se tudo que você fez até agora não deu certo, é porque Deus não estava no negócio. Pare de dar murro em ponta de faca, irmãos. Eu fico tentando, é uma tentativa após a outra, e nada dá certo, sabe por quê? Porque Deus não está nesse negócio. Porque quando Deus está, vai dar certo. Quando você tem o apoio do Pai, vai dar certo. Quando o Pai está com você, vai dar certo. Vai passar por intercorrências? Vai, irmãos. Mas no final, vai dar tudo certo. Você pode dizer um amém? E a última, irmãos, para um arrependimento genuíno, ter disposição. Ele estava disposto a voltar e recomeçar do zero. Tanto que ele fala, lá na casa de meu pai tinha comida para os empregados. Aqui eu estou comendo lavagem, eu vou voltar lá. Quem sabe o meu pai me aceite como um empregado. Sabe o que irmão, sabe o que muitas vezes impede a gente de crescer em Deus? Orgulho. Orgulho. Eu não quero voltar como empregado. Eu quero voltar como filho. Mas aquele jovem, ele quebra todo o orgulho do seu coração. E ele entende a sua condição. E ele decide. E ele volta. Ele fala, se o meu pai me receber como empregado, está tudo bem. O orgulho não permeava o coração daquele jovem. Por mais errado que ele estivesse. Pare de encher o seu coração de orgulho. Volte para a casa do Pai. Ele não vai te receber como empregado, Ele vai te receber como filho. Ele vai te receber como filho. Aquele pai. Versículo 20. Então ele voltou para a casa de seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai viu chegando, cheio de amor e compaixão. Correu para o filho, abraçou e beijou. O filho disse, pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa, vistam, coloque nele um anel e sandália nos seus pés, mandem matar um novilho, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começou a celebração. Eu sei que é difícil falarmos de pai quando nós não temos um pai que foi um exemplo para nós. Eu sei disso. Como diz a bispa Fran, não tivemos o melhor pai do mundo, né, bispa? Era uma curva de rio, irmãos. Mas ele fez o que podia, né, bispa? Glória a Deus pela vida dos seus dias. É difícil falarmos de pai, irmãos, quando hoje 35% da população não carrega o nome do seu pai na sua filiação. Os pais não assumem os filhos. É difícil. Só que hoje eu quero falar para você desse pai.
desse pai de Lucas capítulo 15. Irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que ele avista o filho de longe. Sabe o que isso quer dizer? Que ele estava esperando. Todos os dias ele ia lá fora e ficava lá olhando. Não veio. Outro dia, não veio. Até o dia que de longe ele avista. Irmãos, não sei se você... Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Sai na hora do intervalo, lá na hora do... Hoje não acontece mais isso, né? Eles entregam criança por criança. Mas na minha época, irmãos, tocava o sinal e as crianças vinham se embolando na porta da escola. E todo mundo junto. E eu tenho certeza que se eu vivesse nessa época e o Enzo fosse pequeno, naquele monte de criança lá, a hora que eu visse ele lá, meu filho, é ele, tá vindo. O pai olha e ele vê o jeitão do filho. O pai olha e ele vê o jeito de andar. Ele fala, é o meu filho. Irmãos, o pai avista o filho de longe. Eu quero falar para você desse pai. Um pai que esbanja amor. Um pai que estava esperando o filho voltar. Todos os dias ele saía lá fora e ficava olhando para ver se seu filho voltava. Todos os dias o Senhor espera que eu e você voltemos a Ele. Todos os dias o Senhor espera que eu e você tenhamos uma atitude de retorno para Ele. Todos os dias. Irmãos, e a Bíblia fala que aquele pai avista e ele sai correndo. Deixa eu falar uma coisa para você. Na cultura judaica, um judeu não podia correr. Sabe por quê? Ele usava uma túnica. E essa túnica, ela não podia, eles não podiam levantar porque mostravam as suas pernas. E isso era uma vergonha. Só que aquele pai, não fala, tá? É na minha cabeça fértil. Aquele pai levanta a túnica e ele corre em direção ao filho. Corre, incansavelmente. E quando ele chega, aquele filho está fedido. Está cheirando fezes de porco. Está cheio de lavagem e ele não se importa com isso. Ele abraça o filho, irmãos. Irmãos, aquela sujeira, aquela imundícia, a cultura, o protocolo para um pai de amor, ele não é importante. O que para ele importava é que ele encontrou o filho que estava perdido. Você consegue entender um amor assim? Você consegue entender um Deus, irmãos, que tem tanto amor por você, que faz de tudo para ter você com Ele? É sobre isso que essa passagem está falando. Ele corre, ele quebra todos os protocolos. Talvez ali, irmãos, tinha vários judeus olhando, falou, o quê? Ergueu a túnica, mostrou as pernocas e ó, pernas para que te quero. Eu imagino que era uma subdona, Bispa Francine. E ele corre, e ele soa, e ele corre, e ele soa. E quando ele vê o filho, ele abraça o filho apertado e fala, filho, que bom que você voltou. Eu estava te esperando todos os dias. A minha casa não tinha mais alegria, a minha casa não tinha mais festa. Eu passava no seu quarto e todos os dias eu via lá a sua cama, a sua roupa. E eu sentia a sua falta. O seu lugar na mesa estava vazio. Irmãos, você entende esse amor? Deus não espera você chegar perfeito. Ele corre em sua direção e ao seu arrependimento. Quero falar para você que Deus te abraça do jeito que você está. Cheirando lavagem de porco. Sem banho. Ele te abraça. Porque Ele é um Deus de amor. Hoje Ele não está olhando para a sua condição. Ele está olhando para o seu coração. Versículo 20, o pai abraça e o beija, e o filho diz, pai, eu pequei contra os céus. Irmãos, o filho chega e ele já começa a se justificar.
pai, mas eu pequei, pai, me perdoa, me recebe como um dos seus empregados. E o pai nem responde. Eu acredito que o pai beija o rosto do filho, beija o pescoço do filho, abraça. Irmão, você já sentiu muita saudade de alguém? Muita. Eu lembro que quando eu era jovem, que não faz tanto tempo assim como diz a Bispa Fran, eu fui morar em São Paulo. E quando eu vinha pra cá, irmãos, principalmente a Bispa, né? Que a gente era the best, né, Bispa? Irmãos, quando eu via a Bispa Fran, irmãos, a gente se abraçava, né, Bispa? Era tão bom. Aquele cheiro de pessoas que a gente ama. Sabe, irmãos, aquele afago, aquela respiração que você não sente. Foi esse abraço que esse pai deu nesse filho. Foi esse abraço. Um abraço de graça, de misericórdia. Um abraço sem condenação, sem julgamento. E ele fala, viu, traga uma roupa para o meu filho. Traga um anel, traz uma sandália. Irmãos, quando o pai fala, traz uma sandália, aquele filho estava descalço provavelmente. E na época só os escravos andavam sem sandália. E ele fala, não, você não é mais escravo, agora você é filho. Ele fala assim, vamos trocar a tua roupa, porque o teu passado, essa comida de porco, essa sujeira não faz mais parte de você, agora eu vou trocar a tua roupa, isso não importa mais. Quando ele coloca um anel no dedo do filho, ele está dizendo, viu, sabe tudo aquilo que você gastou? Não tem problema, tudo que é meu é teu de novo. Irmãos, é isso que o Senhor faz com a gente. Irmãos, é isso que Deus fez comigo e com você. Ele diz para mim e para você, não importa o que você gastou, não importa por onde você teve, hoje eu coloco uma sandália nos seus pés, eu troco a sua roupa e eu coloco um anel no seu dedo. Irmãos, isso tem que mexer com a gente. É muito amor, é muita misericórdia. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Aleluia! No versículo 23 e 24. Matem um novilho gordo, faremos um banquete. O meu filho que estava morto voltou à vida. Quando o pai manda matar um novilho, ele manda dizer assim, preparem a mesa. Sabe o que significa mesa? Comunhão. Preparem a mesa, matem um novilho. Preparem os talheres, né, Bispo? Mesa posta. Coloque os guardanapos, coloque a melhor toalha de linho, coloque os pratos de porcelana, coloque as taças de cristal, porque o meu filho voltou. Teremos comunhão novamente. Ele vai se sentar no lugar que sempre foi dele. Comunhão. Quando eu e você decidimos voltar para a casa do Pai, Ele nos leva para a mesa. Ele nos leva à comunhão. Ele nos leva para um banquete. Ele nos leva para este lugar. Conta-se uma história, irmãos, que um filho deixou a casa do pai. E esse filho, assim como o filho pródigo, ele gastou tudo que tinha, mas ele também caiu em si. E ele mandou uma carta para o seu pai, dizendo assim: pai, se o Senhor me receber de novo, eu vou passar de trem na frente da sua casa. E se o Senhor me perdoar, coloque uma toalha branca na janela. E o filho pegou, embarcou no trem, na estação e foi. Quando ele estava chegando perto, ele olhou e ele viu a toalha branca. Mas ele não viu só a toalha branca. A casa, que era amarela, estava pintada de branca. O telhado, que era vermelho, estava pintado de branco. As árvores estavam pintadas de branco, a grama estava pintada de branco. O pai ficou com medo que o filho não visse a toalha e pintou tudo de branco. Quero dizer para você que o Senhor pinta tudo de branco hoje para você ver que Ele te recebe. Irmãos, esse é um amor extravagante. Talvez essa passagem deveria chamar o pai pródigo, aquele que gasta tudo, aquele que dá tudo em resgate de um filho que se perdeu.
Irmãos, essa é a graça maravilhosa de um Deus que nos ama. O pai pintou tudo de branco. E o filho desce na estação e vai correndo aos braços do pai. Talvez você tenha pedido para Deus colocar uma toalha branca hoje para Ele falar: Senhor, me recebe de volta. E Deus manda te dizer que Ele pintou tudo de branco para não correr o risco de você não ver o amor dEle por você. O filho mais velho. Versículo 26. Perguntou um dos servos a um dos seus servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque ele voltou e foi salvo. O irmão mais velho ficou furioso e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: todos estes anos eu trabalhei como escravo para o Senhor e nunca recusei obedecer às suas ordens. E em todo esse tempo o Senhor nunca sequer me deu um cabrito para festejar com meus amigos. No entanto, quando esse filho voltou, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor mata um novilho gordo e dá a ele. Irmãos, nós falamos do filho mais novo, falamos do pai e falamos do filho mais velho. Agora, o filho mais velho, ele pergunta aos servos, né, o que está acontecendo? Ou seja, esse filho não tinha intimidade com o pai a ponto de fazer perguntas para o pai. Quero dizer para você que nós temos dois personagens aqui. Temos o filho mais novo que sai, que se perde, e temos o filho mais velho que está dentro de casa perdido. Essa passagem não é só para o filho que sai, mas é para o filho que fica. É para o filho que dentro da sua própria casa não sabe o pai que tem. É para o filho que dentro do seu próprio lar não imagina o amor que o pai tem. Essa pergunta aos servos demonstra distanciamento emocional. Esse menino não tinha nenhuma afinidade com o pai. Não tinha. Quem tem intimidade vai direto ao pai. Aleluia. Quem tem intimidade conversa com o pai. E no versículo 27 e 28, o servo responde, né, que o pai manda matar um novilho porque o seu irmão voltou. E a Bíblia fala, irmãos, que ele se irrita. Ele se fica indignado com aquilo. Filhos dentro de casa perdido não conseguem celebrar a volta de um filho que se perdeu. Filhos em casa perdido não conseguem entender a graça de um pai amoroso. Filhos em casa que estão perdidos se escandalizam por causa do mérito. Filhos que estão dentro de casa perdido ficam escandalizados porque querem mérito e não amor. Querem reconhecimento e não graça. Irmãos, eu quero falar para você que esse filho mais velho, ele era o filho perfeito. A Bíblia fala que ele trabalhava com o pai. A Bíblia fala que ele cumpria e obedecia o pai. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor assim. A gente cumpre escala. A gente vem na igreja. A gente ora, a gente fala com Deus. Mas nós não conseguimos ainda entender quem é o nosso pai. Não conseguimos. Estamos dentro da casa do pai perdido. Estamos dentro da casa do pai, irmãos, sendo religiosos. Estamos dentro da casa do pai, irmãos, não exercendo misericórdia. E no versículo 29, ele fala para o pai: mas eu trabalhei todos esses anos com o Senhor e o Senhor sequer me deu nada. Irmãos, sabe como esse filho se via? Como empregado e não como filho. Sabe como esse filho se percebia? Como escravo e não como filho. Porque o pai olha para ele e fala: filho, tudo que eu tenho é teu. É tudo teu. Você quer fazer um churrasco para os seus amigos? Vai lá e mata o novilho, não precisa nem me pedir porque é teu.
Filhos dentro da casa do pai, que não entendem a herança que têm. No versículo 30, no entanto, quando volta esse filho que desperdiçou o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor mata um novilho gordo e dá a ele. Um filho perdido dentro de casa não consegue celebrar um filho que volta. A bispa falou sobre isso esses tempos aqui. Não consegue abraçar, não consegue olhar com misericórdia, não consegue olhar como família. O ressentimento, a mágoa e a frustração quebra o relacionamento, porque são filhos que estão perdidos dentro da casa do pai. Quem vive se comparando perde a alegria e a graça, e era o que acontecia com o filho mais velho. Ele se comparou e ele perdeu a alegria e a graça de ser um filho. Pare de se comparar. Pare de olhar para o lado. Pare de achar que Deus está abençoando ou a liderança está dando mais ênfase para um do que para outro. Pare com isso. Pare com isso. Enquanto a gente se compara, irmãos, a gente não consegue entender aquilo que Deus tem para nós. Não seja o filho mais velho, irmãos. Esse filho, ele não honrava o pai pelo que o pai era, mas pelo que o pai tinha. Irmãos, meu pai não tinha um gato para puxar para o rabo, né, bispa? Era o filho do Zé Minhoca, irmão do coisa nenhuma. Não sei se vocês conhecem, mais ou menos. Mas eu vou dizer para você, por mais que ele era uma pessoa que não tinha condição, que também gastou muitas vezes tudo que tinha com uma vida desregrada, nós sempre honramos. Sempre. Porque a gente entendia o poder da honra. Não pelo que ele tem, mas pelo que ele era. E ele sempre foi o nosso pai. Isso a minha mãe sempre falou. Independente de qualquer coisa, ele é o seu pai. Versículo 31 e 32. Se o pai lhe disse: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. Vamos celebrar, o seu irmão voltou, ele estava morto, estava perdido e foi encontrado. Esse filho, irmãos, ele estava perto do pai, mas ele não desfrutava a presença. Ele estava dentro de casa, mas ele não entendia o coração do pai e a sua emoção estava longe. Enquanto o filho mais novo se perdeu fora de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. E essa parábola, ela não é só para o filho que saiu, mas ela é para o filho que ficou. O coração do pai não era discutir quem estava certo ou estava errado. O pai não estava colocando isso em discussão. O pai estava querendo trazer os dois filhos para uma celebração e para uma comunhão. Porque o pai, ele não quer apenas filhos que voltem. Ele quer filhos que permaneçam e entendam quem é ele. Que vivam a sua paternidade, desfrute do seu amor, do seu cuidado e recebam a sua herança. E eu quero te perguntar nessa noite, para quem é filho mais novo, talvez você se afastou, talvez as suas decisões foram erradas e você desperdiçou coisas, e você desperdiçou a paternidade de Deus. Mas hoje o pai diz: ainda existe um abraço, ainda existe um perdão e ainda existe uma mesa pronta. Aleluia. Para o filho mais velho, talvez você está na igreja, você é crente há anos. Talvez você se converteu quando criança, talvez a sua família era cristã. Mas o seu coração está cansado, ferido, machucado. Machucado por tantas coisas que você passou, por lideranças, por abusos. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Está ferido, você é religioso. A religiosidade tomou conta do seu coração e você endureceu. Você criou uma casca em volta de você. Você está distante. Mas o pai disse:
você serve, você trabalha, e você precisa desfrutar da minha herança. E o Pai diz para você, filho mais velho, volte a viver como um filho meu. E hoje, nós falamos de 3 personagens aqui. Falamos do filho mais novo, me ajudem, do pai, do filho mais velho. O pai, ele está aqui. O pai está aqui. O pai é o nosso Deus. Mas eu quero te perguntar, hoje, falando do filho mais novo e do filho mais velho, qual desses filhos nós somos hoje? O pai está aqui. O pai está te esperando, ele está olhando. Está assim, ó. Está pronto para te abraçar. Ele está assim, ó, com a roupa assim, ó. A hora que ele apontar lá, eu corro. Ou ele está falando para você, filho, vai lá e mata o novilho, é seu. Toma posse da sua herança, tudo que eu tenho é seu, você sempre esteve comigo. E eu quero te perguntar, qual filho eu e você somos nessa noite? Hoje o pai está com a casa aberta, está com a porta aberta. Ele está esperando os que estão longe voltarem, os que estão perto entrarem na festa, entrarem na comunhão. A Bíblia não fala, irmão, se o filho mais velho, ele entrou na festa. A Bíblia não diz. Mas o desejo do pai nessa noite é que você entre na festa. É que você entre para a celebração de uma mesa, de uma comunhão, de uma herança que o Senhor tem para você. Hoje o pai não quer discutir quem errou mais. Ele só quer trazer os filhos para casa. Ele só quer isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim: porque você não recebeu o espírito de escravidão para viverdes atemorizados, mas você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba,